Como é que um cristão ele deve se comportar quando ele está passando o sofrimento? Quando ele está passando pela tribulação? Como é que como é que nós cristãos nos comportamos? Então, nós encontramos pessoas aí que estão passando agora por momentos difíceis. E elas são fiéis a Deus, rezam o rosário, vão à missa, pedem a Deus, mas parece que as coisas não mudam, continuam do mesmo jeito. Tanto que ainda surge até aquele ditado popular, né? Quanto mais rezo, mais parece que vai aparecendo mais assombração. Em vez de a assombração ir embora, eu rezo, ela aparece. Mas que história é essa? Resumindo a carta aos Hebreus de hoje, depois eu vou explicar, ele diz assim, que o cristão, nesses momentos difíceis, ele deve dar uma olhada lá no passado. Por isso que aqui ele diz assim, no versículo 32, lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados, ou seja, quando foram batizados, suportastes longas e dolorosas lutas. Ele diz, olhe para o passado e veja que tremendas lutas vocês passaram lá. Aí ele diz, mas é preciso se fortalecer agora no presente. Como? Olha o que eu passei lá. Tempos difíceis, mas desapareceu. Então se fortaleça agora dizendo, vai passar. Olhando para o futuro e dizendo assim, com muita esperança, o Senhor vai me tirar dessa. Está vendo? Não é para você ficar dizendo, quanto mais eu rezo, a assombração aparece. Não diga isso, porque se você disser, quanto mais eu rezo, a assombração aparece, quanto mais eu rezo, mais as coisas ficam difíceis, você que está passando pela tribulação, você vai desanimar. E é isso que o autor da carta aos Hebreus está falando, que nós não podemos desanimar. No final ele diz assim, olha, porque nós somos homens da fé. Porque nós somos homens que acreditamos num Cristo, o Senhor, que morreu sim, que antes de morrer ele passou por muitas tribulações, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Então sejam fiéis, continue com essa esperança, eu vou passar, o Senhor, Ele não me abandonou. Se Ele não me abandonou lá no passado, Ele não vai me abandonar agora não. Aí ele pega um profeta lá do Antigo Testamento chamado Abacuque. Estranho, né? Nós somos acostumados a ouvir falar de Isaías, Jeremias, mas Abacuque é um dos pequenos profetas. Pequenos profetas porque só tem 3 capítulos o livro do profeta Abacuque. E ele pega a seguinte frase que está no capítulo 12, versículo 3. O meu justo viverá por causa de sua fidelidade. Mas se esmorecer, não encontrarei satisfação nele, em Deus. Mas o justo vive da fidelidade. Diga comigo, o cristão vive da fidelidade em Cristo Jesus. Quanto mais a tribulação vem, quanto mais as coisas não se resolvem, mas eu continuo firme em Jesus Cristo, até que passe. Entenderam? Mas vamos conhecer um pouco esse profeta,
por que o autor da carta aos Hebreus, ele pega essa passagem do capítulo 2, versículo 3, do livro de Abacuque, para iluminar os cristãos daquele tempo que estavam passando por tempos difíceis e já estavam esmorecendo na fé. Ou seja, já estavam querendo abandonar Jesus Cristo, já não iam mais às celebrações que os cristãos faziam, como a celebração da Eucaristia, porque Jesus não estava resolvendo o problema deles e eles estavam desanimados. Olha só como é que começa a carta, o livro de Abacuque. Olha só, gente, que perguntas que ele faz para Deus, que na verdade são perguntas que vocês também fazem, que eu faço. Ele diz, capítulo 1, versículo 2: até quando, Senhor, implorarei sem que escuteis? Não é assim? Quantas vezes você deve ter dito isso? Eu rezo, mas Deus não ouve. Até quando que o Senhor vai ficar calado? Até quando vos clamarei violência? Ou seja, olha, Senhor, o teu povo está passando por violência. Os caldeus estão vindo, estão matando, e o Senhor não faz nada. O Senhor fica calado? Sem que venha um socorro, sem que o Senhor nos socorra. Gente, numa hora dessa a gente perde a fé mesmo. A gente fica meio que doido. Por que Deus não ajuda? Por que Deus não faz? Se Ele é o poderoso, por que Ele não vem em auxílio? Aí o versículo 3 ele diz: por que me mostrais o espetáculo da iniquidade e contemplais vós mesmo essa desgraça? Ele está dizendo, está vendo? O Senhor contempla aí do céu, olha a desgraça que está aí. Olha lá a região serrana, água caindo, morro desmoronando em cima de casa, e o Senhor fica ali olhando o espetáculo lá de cima e não faz nada. Olha, Senhor, aquela mulher perdeu casa, perdeu tudo. Não é assim que você fica diante da televisão quando vê o sofrimento de todo aquele povo? Deus não faz nada. Era assim que Abacuque estava. E o autor da carta aos Hebreus está lembrando o que aconteceu no passado, porque agora eles estão sofrendo, para eles não caírem na mesma situação. Bem, resumindo, não dá para ler tudo, mas depois vocês pegam aí do versículo 12 até o 13, você vai encontrar Abacuque agora falando com Deus novamente. Aí no capítulo 2, depois que ele reza, depois que ele faz tantas interrogações, ele diz assim, olha, versículo 1 do capítulo 2 de Abacuque. Quem tem a Bíblia da Ave Maria é a página 1260, que é a Bíblia que eu estou usando agora. Ele diz assim, olha, vou ficar de sentinela agora, e postar-me sobre a trincheira, vou espreitar o que vai me dizer o Senhor, e o que Ele vai responder ao meu pedido. Ele está dizendo, agora que eu fiz tanto questionamento, eu vou ficar quieto, vou esperar o Senhor me dar a resposta. Não se sabe quanto tempo levou para Deus dar a resposta, mas Deus deu. Está lá no versículo 3. Veja o que é que Deus fala para ele, que na verdade é o que Ele fala para nós hoje. Deus diz assim para ele: porque há ainda uma visão para um termo fixado. Ela se aproxima rapidamente de seu termo e não falhará. Olha só o que é que Deus está dizendo, olha, fica tranquilo. Embora os morros estejam caindo, e muita gente esteja morrendo, e outros estão ficando sem casa, Ele diz assim: mas não tardará, mas não tarda. Deixa eu retomar só para
Porque ainda uma visão para um termo fixado, ela se aproxima rapidamente de seu termo. Olha só, não falhará. Então, se Deus está dizendo para o profeta Abacuque que não falhará, ele já está levantando ele, para ele não ficar para baixo, achando que Deus não vai fazer nada. Ele diz, mas se tarda, ele diz, espere. Aqui é que está o problema, né? Muitos não têm paciência em esperar. Aí muda de religião, muda de igreja, não vai mais na missa, não quer mais saber de nada, Deus não me ouve, Deus não me quer, e e fica só nisso. Aí Deus está dizendo, se está demorando, espere. Porque ela se realizará, com certeza, não falhará, ou seja, com certeza espere, eu vou resolver essa situação, embora esteja demorando, vocês vão ver. Eis que sucumbe o que não tem a alma íntegra, mas o justo vive por sua fidelidade. Lembra dessa passagem? Esse versículo que o autor da carta aos Hebreus trouxe? Ele está dizendo, espere, porque se você esperar, você vai ver o resultado. Porque como é que nós cristãos vivemos? Nós vivemos da fé. E como é que eu vivo da fé? Bem, está difícil, mas Deus vai resolver. Está difícil, mas eu sei que no momento certo, o Senhor virá no meu socorro. Então eu não abandono a missa, eu continuo na adoração, eu continuo lendo a palavra, mesmo que não fale nada, eu continuo rezando o texto, mesmo que eu não veja resultado, eu tenho que viver da fé no meu Deus, que lá no passado Ele me ajudou, e que agora o tempo está difícil, e eu estou esmorecendo, mas eu preciso continuar crendo no poder dEle, Ele vai me ajudar, porque Ele virá em meu auxílio. Olha, Ele virá. Jesus não disse que um dia Ele viria? Eu vou para a casa do Pai, mas voltarei. Ele virá. Por isso que eu não esmoreço. Por isso que você deve ter encontrado pessoas na igreja que estão sofrendo, me desculpa a expressão, igual bicho doido, igual cachorro doido. E eles continuam ali naquela fidelidade. E você fica até se perguntando, mas como é que consegue? Vivendo da fé. Depois vocês pegam o capítulo 3, para terminar agora, do versículo 16, leiam, do versículo 16 até o 18. Quando o profeta Abacuque, ele percebe que ele está na dificuldade e parece que as coisas não se resolvem. E Deus falou ao coração dele, olha, está demorando, mas persevere, espere, porque eu vou agir. E o que eu estou falando para você, isso não vai ficar sem se realizar. Pronto, agora ele vive da fé. A dificuldade continua, os problemas estão ali e ele está ali firme, crendo que o Senhor virá em meu socorro. Diga assim comigo, eu creio que o Senhor virá em meu socorro.